Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a nova emissão, a sexta emissão do GARI 11. Você que é cotista do GARI 11, fique comigo aqui até o final do vídeo para tirar algumas dúvidas sobre essa nova emissão de cotas. Primeiramente eu quero fazer uma correção, pessoal, com respeito aqui ao vídeo anterior, onde eu mencionei que a gestão estaria fazendo essa emissão abaixo do VP do fundo. Na última terça-feira que eu fiz o vídeo falando sobre isso, eu tinha aqui analisado o site Investidor 10 e também o site Status Invest, que geralmente são esses dois sites que eu uso para poder analisar os fundos imobiliários, e esses dois sites eles não tinham atualizado com respeito aqui ao valor patrimonial do GARI 11. Na época aqui, nessa última terça-feira, até ontem pela manhã, estava valor patrimonial do GARI 11 a R$ 9,11. Porém, pesquisando mais a fundo aqui, o GARI 11 ele soltou aqui o seu informe mensal no dia 31/10, mencionando que agora o valor patrimonial cada cota do fundo é no valor aqui de R$ 9,00 por cada cota. Então, como o fundo ele está realizando essa nova emissão a R$ 9,00, então, aparentemente, essa emissão estará sendo feita no seu preço justo. Porém, tem alguns pontos a se destacar que eu vou falar até o final desse vídeo. Então, fique comigo até o final do vídeo para você descobrir que, de certa maneira, mesmo a emissão saindo a R$ 9,00 por cada cota, ainda assim estará abaixo do seu VP. E eu vou mostrar. Então, eu só queria aqui no início fazer essa correção. Estou aqui também com o documento de direito de preferência na subscrição de cotas dessa sexta emissão do GARI 11. Então vou falar aqui de uma maneira bem resumida. Como eu já havia mencionado, essa vai ser a sexta emissão de cotas que o fundo ele vai realizar. Atualmente o fundo ele tem aqui um pouco mais de 125 milhões de cotas e ele vai criar mais 50 milhões de cotas. Ele menciona aqui o seu fator de subscrição, que no caso é o seu fator de proporção. É por meio desse cálculo aqui que você, cotista do GARI 11, saberá quantas cotas que você terá direito a poder subscrever. Se você é cotista do GARI 11, não precisa se preocupar em tentar calcular esse valor, já que vai aparecer na sua corretora o valor que você terá direito a poder subscrever. Aqui também ele menciona que o dia de aprovação dessa nova emissão de cotas foi o dia 4/11 e o dia base para você ser cotista do GARI 11 e dessa maneira poder participar como cotista dele é o dia 7/11. Então, hoje, quinta-feira, é o dia limite. Ele menciona aqui que o preço de emissão será a R$ 9,00. Ele menciona também que não haverá custo de distribuição. Além disso, ele menciona que o montante total será aqui de tentar captar 450 milhões de reais. Ele menciona aqui também sobre o início do seu direito de preferência para você poder exercer o seu direito de preferência. Então, será do dia 11/11 até o dia 14/11. Então, você terá aí aproximadamente 4 dias para poder executar o seu direito de preferência. E você também pode negociar o seu direito de preferência, que será entre os dias 11 e 12/11. Então, você terá aí apenas 2 dias para poder fazer isso. Como é que isso vai acontecer? Vai aparecer na sua corretora o ticket GARI 12. Lá vai aparecer quantos direitos de preferência você tem para poder negociar, no caso, vender para outro investidor que queira participar dessa nova emissão. Então, se você não quiser participar dessa nova emissão, você pode vender os seus direitos para outro investidor. Ele menciona aqui também, pessoal, o dia de liquidação, que será o dia 18/11. Então, tenha um saldo suficiente lá na sua conta até o dia 18/11. Vamos aqui agora, pessoal, no prospecto a gestora emitiu falando sobre essa nova subscrição no GARI 11. Como eu já mencionei, o objetivo de captar aqui 450 milhões de reais. Vou destacar aqui alguns pontos que merecem consideração. Aqui na página número 10, ele menciona o seguinte, alguns pontos que devemos considerar. Ele menciona que o preço de emissão já considera o custo unitário de distribuição equivalente a 40 centavos por cada cota. Ele menciona também que o custo unitário de distribuição irá variar conforme a quantidade de cotas efetivamente distribuídas no âmbito da emissão. Então, ele menciona que haverá custos aqui de aproximadamente 40 centavos por cada cota e esse custo ele pode variar levando em consideração a quantidade de cotas que o fundo ele conseguir subscrever. Ele menciona aqui também o seguinte, que no âmbito da oferta não haverá cobrança de taxa de distribuição primária das cotas. Então, não haverá taxa de distribuição primária, porém, haverá outros tipos de taxa que a gente tem que levar em consideração. Como eu já mencionei, o fundo ele tenta captar aqui 450 milhões de reais. Se descermos mais um pouquinho aqui, ele menciona que com o lote adicional,
ele pode conseguir captar mais 112,5 milhões de reais, e essa emissão no final ela pode aqui conseguir alcançar o valor de 562,5 milhões de reais. Então esse é o valor total que o fundo ele pode conseguir com essa nova emissão, levando em consideração ali o seu lote adicional. Descendo mais um pouquinho aqui, outro ponto que devemos levar em consideração é o seguinte: ele menciona que a realização dessa oferta será condicionada à subscrição e integralização de no mínimo 5 milhões de reais, o que corresponde a um pouco mais de 555 mil cotas. Então, para que essa subscrição ela seja realmente válida, o fundo tem que conseguir captar pelo menos, no mínimo aqui, 5 milhões de reais. Dos 450 que ele quer captar, 450 milhões, ele tem que conseguir pelo menos 5 milhões. Aí aqui, pessoal, descendo mais um pouquinho na página 87, ele menciona o seguinte sobre a questão do comissionamento. Ele diz o seguinte, que pela coordenação e estruturação dessa nova emissão, bem como pela distribuição das novas cotas, o fundo ele pagará, no caso o fundo se trata de quem? Dos cotistas, já que é o dinheiro do cotista que está no fundo. Ele pagará com recursos próprios ao coordenador líder à vista e em moeda corrente nacional em até um dia útil do dia de liquidação por meio de depósito de transferência eletrônica disponível ou outros tipos de mecanismo de transferência. Então ele menciona aqui o seguinte, que esse comissionamento, que mais adiante eu vou mostrar qual é o valor, será pagos não é pela gestora, e sim pelo fundo. E como eu mencionei, o fundo se trata de quem é cotista do ativo, que sou eu como cotista, você como cotista do GARI 11, que será pagos, como eu mencionei aqui, à vista em até um dia útil. E ele menciona aqui dois tipos de comissão. Essa primeira comissão aqui, que equivale ao percentual de 1,35%, e essa outra comissão aqui de distribuição, que equivale ao percentual de 2,50%, que é muita coisa. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver de uma maneira mais detalhada exatamente isso. Essa tabela aqui, demonstrativa dos custos estimados total e unitário dessa nova emissão de cotas, que saiu com um valor muito alto, né? De 4,47%. E observem só aqui, com respeito à comissão de distribuição, somente nessa comissão aqui saiu o valor de 11.250 mil reais. O fundo vai assumir uma despesa aqui de mais de 11 milhões somente de comissão de distribuição. De um modo geral, levando em consideração aqui todos os custos que o fundo ele terá, soma-se o valor aqui de 40 centavos por cada cota. Então esse é o valor que o fundo ele teria que assumir. Porém, vale destacar o seguinte, que aqueles R$ 9,00 que será o preço de emissão de cada nova cota, já está aqui junto esses 40 centavos por cada cota. Então, se levamos em consideração apenas o preço de emissão sem os custos, cada nova cota do GARI 11, na verdade, sairia a R$ 8,60. Porém, a gestão, um pouco mais embaixo aqui, ela menciona alguns pontos. Lembrando, pessoal, que todos esses custos aqui somarão o valor de 20,1 milhões de reais, que é um valor que eu acho pelo menos aí muito alto. Ele menciona aqui o seguinte, que conforme o compromisso assumido pela gestora perante o fundo, sempre buscando melhor alinhamento com os interesses dos cotistas do fundo, a gestora concedeu ao fundo uma redução de sua taxa de gestão, condicionada à captação mínima do montante mínimo, de forma que a taxa de gestão devida à gestora, após 1º de janeiro de 2025, será reduzida até o limite necessário para que 60% dos custos dessa emissão sejam compensados ao fundo, sendo certo que referida redução está limitada a 30% do montante mensal devido à gestora, a título de taxa de gestão e que vai durar pelo período necessário para que a referida renúncia represente 60%. Então, o que é que a gestão? Ela mencionou aqui o seguinte, em vez do fundo sozinho assumir o valor aqui de 40 centavos de custos por cada cota, ele vai dividir. A gestora ela vai assumir aqui 60% desse custo, o que equivaleria a 24 centavos por cada cota, e os outros 40% vão ficar aí na conta do fundo. Só que aqui tem uns poréns. Devemos levar em consideração o seguinte, que ele menciona aqui, que a gestora ela vai conceder ao fundo uma redução de sua taxa de gestão condicionada à captação mínima do montante e mínimo da emissão. Lembra que eu mencionei que o fundo ele tem que captar pelo menos 5 milhões dessa oferta? É muito provável que o fundo ele consiga, né? Então, eu acho que essa daí não é a questão principal. Porém, outro ponto que devemos considerar é o seguinte, que essa taxa de gestão que o fundo ele vai abrir mão para poder repor
ao fundo passará apenas a contar a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Porém, como eu havia lido aqui para vocês, todos esses custos aqui de 40 centavos por cada cota, o que equivale a um pouco mais de 20 milhões de reais, serão pagos à vista. Porém, a gestora só vai começar a repor ao fundo esse valor apenas a partir do dia 1º de janeiro de 2025 e ainda de maneira limitada, porque ele diz o seguinte, que referida redução será limitada a 30% do montante mensal devido à gestora do fundo, a título de taxa de gestão. Então, suponha que a gestão vai receber lá no próximo mês R$500 mil de taxa de gestão. Então, apenas 30% desse valor que vai ser direcionado para poder repor o fundo, o valor que alcança aqui 60% desse valor total aqui de 20,1 milhões de reais. Então, o fundo ele vai pagar de maneira à vista, porém, ele vai receber de maneira praticamente parcelada. Então, esse é um outro ponto a se destacar. Na minha opinião, pessoal, a emissão ela não deveria ter ocorrido nesse momento. Não seria o melhor momento para realizar uma nova emissão de cotas, até porque o cenário não está nada bom. Taxa de juros subindo bastante, a gente não sabe como é que vai ficar a situação futura. E principalmente aqui com uma emissão de cotas, onde o fundo ele fica responsável para poder cobrir os custos de 40%, né? Já que a gestora mencionou aqui que 60% será cobridos por ela, que equivale a 24 centavos por cada cota, porém o restante, 16 centavos por cada cota, serão aqui pagos pelo fundo. Então, se levarmos em consideração esse valor de 16 centavos, que já está incluso aí no valor final dessa nova emissão de cotas, essa subscrição no mínimo aí sairia a um preço de R$ 8,84 por cada cota, já que você estará pegando os R$ 9,00 e descontando esses 16 centavos que será apenas de custo. Então, cada nova cota do GARI 11 no mínimo sairia aí a R$ 8,84. Na minha opinião, a gestora deveria não ter cobrado nenhum tipo de taxa do fundo. Ela deveria assumir toda a despesa proveniente dessa nova emissão de cotas. A gestão vinha fazendo bom trabalho, vinha muito bem nesse ano de 2024, um dos fundos aí que mais cresceu com respeito ao número de cotistas, sendo recomendada bastante por casos de análise. Aí, infelizmente, vem a gestão, com todo respeito à gestão, porém não era o melhor momento para poder fazer essa nova emissão de cotas. Deveria continuar do jeito que estava, especialmente nessa fase aí que a gente tem visto várias gestoras preocupadas apenas em crescer e sem ligar para os interesses do cotista. Infelizmente, a gestão do GARI 11 pega e faz esse tipo de movimentação aqui que, como eu mencionei, eu como cotista não me agradou nada. E aqui no final desse prospecto, pessoal, o fundo ele menciona como ele ficará após essa sexta emissão de cotas. Então, ele menciona que seu portfólio ficará aqui com 67% dos seus imóveis de renda urbana e 33% de logística. Ele menciona aqui sobre a localização, né, dos seus ativos e também os inquilinos responsáveis aqui pelas maiores receitas do fundo. Então, a partir do momento que o fundo iria adquirir esses novos ativos da Carrefour, a Carrefour ela passará a ser sua principal inquilina, responsável aí por 32% da receita do fundo. E aqui no mapa a gente pode ver como vai ficar a sua distribuição geográfica. Então ele vai ter atuação aí em várias outras regiões do nosso país. Aqui ele menciona sobre algumas aquisições futuras que o fundo ele está estudando, né, e que está também em negociação. Porém, eu não acho interessante, eu acho que é melhor o fundo focar no presente, especialmente aí nessas questões que acabou desapontando bastante, decepcionando bastante quem é cotista do fundo, pelo fato aí de estar fazendo uma emissão abaixo do seu VP. E aqui por último ele menciona também como é que vai ficar em alguns outros detalhes o GARI 11 depois dessa sexta emissão de cotas. Então ele menciona que seu patrimônio passará a ser de 1,6 bilhões de reais, o fundo contará com 40 ativos, no total de 7 inquilinos, duração média dos contratos de 14,4 anos, contratos 100% atípicos com multa integral. Ele menciona que também sua alavancagem passará a ser de 19%, porém creio eu que essa alavancagem ela vai cair pelo fato do fundo ele aumentar o seu patrimônio. Tem a possibilidade que do seu número de cotistas superar os 300 mil, chegando aqui próximo de 312 mil. Liquidez também provavelmente vai aumentar e dividend yield vai continuar aqui próximo de 11%. Então é dessa maneira aí que a gestora ela menciona que o GARI 11 ele ficará após essa sexta emissão. De como eu mencionei, pessoal, essa emissão para mim como investidor não é o melhor momento para se fazer. Na minha opinião, a gestora pisou na bola, deveria ter continuado aí do jeitinho que estava, ou se pelo menos resolvesse fazer uma nova emissão, que pelo menos fizesse não abaixo do seu VP e também não trouxesse custos para o fundo, porque como é o fundo que vai pagar os 40% desse custo, né, o que equivale a 16 centavos por cada cota, mesmo quem não participar dessa nova emissão vai ter que pagar do mesmo jeito, já que ele é cotista do fundo.
e é o fundo que vai assumir essa dívida. Então, mesmo que você não participe dessa nova emissão de cotas, como cotista do fundo, você vai ter aí que ajudar a pagar essa despesa que o fundo ele vai ter devido a essa nova emissão de cotas. Então, como eu mencionei, eu como cotista realmente me decepcionou bastante. A gestora vinha aí fazendo um bom trabalho, na minha opinião, como cotista não era o melhor momento para estar se fazendo emissões de cotas. Mas deixe aí nos comentários sua opinião sobre essa situação aí do Gari 11, sobre essa nova emissão de cotas. O que é que você como cotista achou? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.